Olá, sejam muito bem-vindos ao Pauta 2, programa que te conecta com os principais assuntos da semana e te convida a refletir sobre os temas relevantes. O destaque principal do programa de hoje é a saúde mental no ambiente da tragédia climática do Rio Grande do Sul. Como fica a mente das pessoas atingidas direta ou indiretamente pelo desastre? Qual o impacto psicológico nas comunidades? Quais as consequências emocionais e mentais que as pessoas e grupos enfrentam após um evento traumático como as enchentes no Rio Grande do Sul? No programa de hoje, nós vamos falar do impacto de desastres em relação a comportamentos e problemas de saúde mental. Também vamos destacar as consequências da desinformação na saúde mental. As fake news podem afetar a saúde mental das pessoas atingidas pelas enchentes, como isso pode resultar em um aumento de estresse, ansiedade e medo decorrentes da propagação de informações incorretas, bem como dificuldade em tomar decisões. E para falar sobre esse tema, saúde mental no contexto do desastre no Rio Grande do Sul, nós convidamos para participar do programa de hoje, está conosco o Dr. Vicente Beraldi Freitas. Ele é médico, é consultor em saúde da Moema Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, doutor Vicente, a gente trouxe aqui na abertura uma série de situações em que falamos sobre o contexto no Rio Grande do Sul. O contexto social, o contexto que afeta a saúde física e agora a gente trata com o senhor a respeito da saúde mental. Como é que essa série de situações que acontecem podem afetar a saúde mental das pessoas? Veja só, a gente tem lá vários grupos de pessoas que estão auxiliando, pessoas que estão vivendo isso, que são moradores, que perderam as coisas, que perderam pessoas. Nós temos pessoas que foram auxiliar, foram ajudar a resgatar. Nós temos pessoas que em algum momento não tiveram tantas perdas que lá estavam e começaram a ajudar. E cada indivíduo vai sofrer a interferência do que está acontecendo de uma maneira, né? Mas todos eles, tanto as pessoas que vão resgatar, quanto as pessoas que sofreram, quem esteve, quem participou, quem viu, inclusive até pessoas que acompanham pelas mídias, pelos canais de comunicação, elas também vão ter uma resposta, porque uma catástrofe gerou um sofrimento muito grande. Então, com certeza, lá essa energia de sofrimento é muito presente nas mortes encontradas em pessoas, em animais, em histórias que estão sendo deixadas, que foram destruídas repentinamente. Então, todos vão sofrer, cada um, devido ao próprio indivíduo, devido ao que ele sente, o que aquilo vai representar naquele momento que ele está presente ali, a emoção. Então, tudo isso vai gerar nas pessoas, com certeza, uma certa cicatriz. Voltando à pandemia, como houve na pandemia. Na pandemia, nossa equipe esteve frente a um hospital, da qual passávamos visita o tempo todo, acompanhando pacientes, e isso, no início, principalmente no início, te pega muito desprevenido, provocando emoções e situações que talvez você nunca vivenciou. Doutor Vicente, a psicologia reconhece que é normal, é natural você sentir uma variedade de emoções diante de tragédias como essa, sentir medo, tristeza, ansiedade, depressão, impotência, raiva, enfim, né? Diversas emoções. Mas qual a importância também de ter um espaço para validar essas emoções e como isso ajuda também no processo de cura emocional? Olha só, as emoções, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela esteve em contato conosco, ela é do Rio Grande do Sul, estava em São Paulo na casa da família, mas a outra parte da família estava no Rio Grande do Sul. Ela me liga muito assustada, muito triste, muito preocupada, tensa devido aos filhos, parte da família está no Sul. Só que aí, durante a nossa conversa, eu disse a ela o seguinte: a senhora vê,
Os filhos realmente perderam a casa, realmente perderam os carros, os prejuízos materiais são incalculáveis de todo mundo. Mas a senhora ainda teve o prazer, a felicidade, o que vai lhe dar tranquilidade, que seus filhos estão vivos. Então nós temos que ver, depois de uma tragédia, nós temos que ver o que restou. Hoje atendi um paciente também que disse assim: doutor, a minha família perdeu tudo. Nós estamos ajudando uma pessoa da minha família, ela não tem nenhuma roupa, não tem nada. Se você tem uma conta no banco, tem lugares que não está funcionando. Então está tudo muito difícil. Essa situação, ela provoca emoções variadas, onde vão oscilar, onde elas começam a mudar. Num primeiro momento, o primeiro impacto que nós tivemos foi, meu Deus, tudo no Rio Grande do Sul está sendo destruído. Depois já passa a pessoas se preocuparem, a ter um olhar até mundial perante o Rio Grande do Sul, onde as pessoas começam a enviar ajuda da maneira que for, através de um Pix, através de caminhões que saíram de todos os lugares, de aviões. Existem pessoas que estão fazendo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul viagens em aviões próprios, levando doações, tudo isso. Então, o comportamento ele vai conforme a evolução daquela situação. E o que você tinha perguntado depois, por favor, pode me lembrar, que eu estava com o pensamento em lhe responder? A importância, né, de ter um espaço para validar essas emoções e como essa validação, doutor, ela pode ajudar a pessoa no processo de cura emocional também. Sim, sim. A cura emocional, ela vem de você realmente vencer aquilo que te colocava numa situação de confronto. Então, num determinado momento, quando as pessoas vão reaparecendo, quando as situações vão sendo vistas, quando as pessoas entram, já podem ir até onde elas habitavam, já podem ter uma ação, não que ela seja modificadora instantaneamente, mas uma ação onde sai daquele perigo iminente. Nós tivemos pacientes que disseram assim: nossa, doutor, na minha cidade já passou, na minha cidade foi logo no início, então o pessoal já está se recuperando, modificando algumas coisas. Inclusive teve uma paciente que disse: na minha família eles entraram, viram que tinha perdido tudo, mas a casa estava intacta, a estrutura estava positiva, então nós só tivemos que fazer um trabalho de limpeza e, obviamente, que vai ter que comprar os móveis, comprar as coisas. Então, o estar ali, o vivenciar, vão marcar momentos, vão marcar cicatrizes, mas o viver, o constante, o para frente, estar olhando para frente, o que a gente diz de não adianta você ficar analisando ou vendo os porquês. Não, aconteceu, agora temos que ir, por maior que seja o problema. Isso fica muito parecido com um luto, muito parecido com momentos de realmente grandes catástrofes, onde as pessoas ficam muito, mas muito traumatizadas. Doutor, o senhor falou sobre os traumas das pessoas e que está na hora de olhar para frente. Já que aconteceu, eu queria ver isso com o senhor. Como que eles podem lidar com essas emoções, com esse sentimento de desamparo? Muitos ali perderam seus trabalhos, empregos e até mesmo entes queridos e se encontram em uma situação triste nesse momento e com toda certeza com a saúde mental completamente afetada. Então, a partir de agora, como que eles podem lidar com esse desamparo e essa tristeza que muitos ali também lidam com o próprio luto ao perder seus entes queridos? Olha só, como você vai lidar daqui para frente nessa reconstrução? O importante é o pensamento. O nosso pensamento, ele dita atitudes, ele dita ações. Então, o que nos aconteceu realmente foi catastrófico. Ficar nesse momento estende o sintoma, o sinal de sofrimento que uma pessoa pode ter. O quanto antes ela assimilar, vai ser melhor. Tu passa menos tempo no estágio de dor, né? Mesmo que a evolução seja acompanhada de dor, você já passa a andar, você já levanta. De que maneira a gente faz isso? Nós estamos hoje aqui na nossa unidade de Santa Catarina, nós temos unidades em São Paulo. E o que acontece? Nós vemos aqui o estado de Santa Catarina recebendo pessoas que estão vindo para cá do Rio Grande do Sul. Como algumas cidades foram devastadas, as pessoas estão saindo até para que a água baixe, para que enfim a natureza vai se recompondo e eles possam voltar. Então eles estão vindo. A empatia, o receber.
o que o Brasil tem feito, o que o Brasil civil, o que grandes organizações, o que empresários têm feito no sentido de entregar a compaixão. Eles estão deixando suas casas, pegando do seu dinheiro, levando para essas pessoas. Isso demonstra preocupação, amor ao próximo, cuidado. Eles estão indo, se a gente vê em todas as mídias, tem indo os jipes, tem indo pessoas conhecidas com suas motos aquáticas, e você ter alguém que no momento que você está mal, pensamos a gente, nós mesmos, quando nós estamos tristes, quando temos algum problema e chega uma alma iluminada do lado e diz: ei, está te acontecendo alguma coisa? Você precisa de ajuda? Você tem o poder de decidir ou dizer não, está tudo bem, ou conversar sobre aquilo. Então, o Brasil, tendo se mostrado um país tão empático, tão irmão, tão próximo, que saíram doações do país todo, o Rio Grande do Sul está em evidência. Então, esse carinho, essa preocupação de ir até lá, de entregar coisas, das pessoas pararem suas vidas, de grupos em todo o Brasil, em todos os estados, os grupos se organizarem para enviar, comemorando quando isso chega. Isso também mostra a união, mostra a credibilidade no indivíduo. Olha, realmente o que nós pregamos, que nós estamos nessa terra, nisso para nos ajudar, para crescer, isso fica muito próximo. Então, ter esse trabalho que vem sendo feito desde o início, com certeza, ele já alimenta o que vai vir. Porque as pessoas estão enfrentando a morte, o luto de parentes, alguns talvez não encontraram ainda as pessoas que amam, outros voltaram no lugar e não há nem vestígio de suas casas. Imagine que dor você não ter um ponto de referência ao final do dia para retornar, encontrar sua família e conversar sobre o dia. Acabou a vida em comunidade, acabou a vida em família. Foi muito baqueada. E aí, nesse momento, a família maior dos brasileiros, a família maior de pessoas que se preocupam, estão lá e dizem: não, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui, nós vamos ajudar. Então, nós já iniciamos, junto com o povo do Rio Grande, a melhorar isso quando o Brasil parou para ir, virou todas as atenções para lá. Hoje estamos em programas de televisão, de rádio, na internet, em podcast, em tudo falando de quê? Da tragédia no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nos causa comoção. Então, esta empatia que nós temos serve muito para revigorar os que lá viveram e poderem fazer com que eles sigam. Porque se eles não tivessem a ajuda que está vindo de vários e vários lugares, com certeza estaria sendo bem difícil, né? Então, ver que a pessoa se preocupa, o povo está vendo lá no Rio Grande do Sul que o Brasil todo está se manifestando em prol da melhoria, da reconstrução, de passar esse momento, isso é muito positivo. Mas o indivíduo de cada um, que nós começamos falando sobre isso, ele vai ter um tempo para assimilar. Como numa família, quando se perde um pai e uma mãe, talvez os filhos, em determinado tempo, vão ter um processo diferente de aceitação daquela situação, né? Então, isso vai precisar um acompanhamento de saúde mental, onde nós gravamos dentro das mídias das nossas empresas, que vai precisar todo um acompanhamento. Não é algo que nós vamos enfrentar e começar a viver, não. Vai ter que ser feito todo um trabalho, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, terapias, para que as pessoas entendam, porque foi algo catastrófico, em pouquíssimo tempo devastador, e que deixou um resultado que se diz aí que em anos se vai precisar para a natureza se recompor. O que dependa talvez da sociedade civil, somando os esforços, vão se resolver mais rápido, mas a própria natureza tem que agora fazer o seu ciclo. Doutor, o governo federal, no início da semana, acabou anunciando um plano para justamente atender, acudir as pessoas do ponto de vista da saúde mental. O senhor falou a respeito das emoções. Eu estava aqui refletindo a respeito dessas emoções associadas com a característica de cada pessoa, como o senhor relatou aqui no início para nós, alguns que foram diretamente atingidos, outros indiretamente atingidos, pessoas que estão mais distantes, pessoas que foram até a região para prestar o socorro. Nesse aspecto, quando a gente pensa numa série de ações integradas, como o governo ele propôs a fazer, é importante a identificação
do perfil de cada pessoa, para que esse atendimento em relação à saúde mental, o bem-estar da pessoa, ele possa surtir um efeito tanto a curto prazo, em meio a uma situação que ela é muito delicada, mas também pensando na sua reconstrução de vida a médio e longo prazo? Olha só, funciona da seguinte maneira: como nós temos uma resposta individual para cada ação que sofremos pelo universo, pelo dia a dia, nós vamos ter uma tendência a estar cada dia de frente a situações onde nós vamos ter um comportamento. Eu enfrentarei de uma maneira, vocês três enfrentarão de outra maneira. As pessoas que estão na sua casa enfrentarão de outra maneira. Cada um terá a sua maneira. Por que é importante sabermos o perfil daquela pessoa? Porque de acordo ao perfil, nós vamos desenhar o como ela vai enfrentar aquele momento. É óbvio que terão pessoas que irão se manter mais tempo em estado de pânico, né? Vão ter mais tempo vão precisar de muito mais tempo para se recuperar do que algumas que vão dizer, não, chacoalha aí, vamos reiniciar e tal. Por quê? Porque em algumas situações vão ficar pessoas traumatizadas. Outras verão como um acontecimento fatídico, triste, porém, de certa maneira, pontual. Poxa, aconteceu, vamos nos levantar e vamos seguir. Mas outros vão dizer, não, acabou o mundo, nós não vamos conseguir, destruiu a nossa vida, não tenho por que viver. Imagine se você, aquela mãe que perdeu um filho, aquela família que estavam em casa e, de repente, de uma hora para outra, em questão de horas, morre metade da família. Então, todos vão responder de uma certa maneira. E é muito importante saber o perfil de com quem nós estamos falando, né? Porque você não trata, né, nas pessoas, na saúde mental, você não tem uma receita. Nós não somos um profissional que tem uma receita e ele vai aplicar como se fosse talvez uma dor de garganta, que você pode dar um antibiótico para todo mundo e todo mundo vai responder bem. Não. Quando falamos de comportamento, de pensamento, cada um tem uma reação. E as reações podem ser inesperadas, podem ser chocantes e inesperadas, como podem ser também mais calmas, mais serenas. Então, traçar o perfil, fazer um acompanhamento vai ser muito importante, porque como na pandemia, como em grandes catástrofes, e essa não fica atrás, com certeza os traumas das pessoas que enfrentaram e o que enfrentaram vai perpetuar por um bom tempo. Então a saúde mental, com certeza, no mundo moderno, no mundo hoje que tudo, a mídia é instantânea, que tudo acontece, vivemos a 200 quilômetros por hora a todo momento, até antes de dormir estamos conscientes das notícias do que está acontecendo através das vários meios de comunicações, mídias e tudo que existe. Então, é muito importante, sim, saber o perfil de quem se está tratando para se ter um bom resultado. Doutor Vicente, ainda falando dessa questão do perfil, eu queria que a gente falasse de duas faixas etárias específicas, que são as crianças e os idosos. A gente percebe que nessas situações de calamidade, eles passam a exercer um papel diferente, é um papel mais de observador. Eles são mais dependentes, então a partir do momento que eles são resgatados, eles observam a tragédia. Eles não podem ser voluntários, né? Eles estão nessa relação mais dependente. Quais os cuidados recomendados para essas duas faixas etárias? Os cuidados psicológicos, já que eles estão nesse papel mais de observador da tragédia? Veja só, um trauma, no caso de um jovem, de uma criança de 7 anos que lá esteve, a tendência é que a memória vai se encarregar de gravar algumas coisas e em algum momento também de ir separando, né? Então, mas a perda de um pai, de uma mãe, de uma criança de 7 anos, não é? Como vai ser a vida dela, com quem ela vai ficar? Nossa, ela perdeu o pai, ela já não tinha mãe. Então, a partir de agora, ela passa a viver com os tios, da qual os tios ela viu 3 vezes na vida, né? Então, a vida das pessoas pode mudar. E se mudar no início, poderá ter um desfecho que não era esperado.
Já no outro extremo, pessoas que têm mais de 60 anos, que são indicados como os idosos, o que acontece? Eles já estão vulneráveis, alguns fracos de organismo, alguns mais debilitados de vontade, não tão esperançosos da vida, com algumas doenças, com alguns traumas, com alguns problemas que já acarretam. Talvez eles tenham, não todos, não. Porque eu trato de muitos idosos, que são pessoas da idade prateada, como nós dizemos hoje, que eles são pessoas muito positivas, para frente, são pessoas capazes, não pela idade, não sejam capazes de enfrentar grandes problemas. Não, tem idosos que dão aula de força de vontade, tudo isso. Porém, nós temos uma parte da sociedade mais enfraquecida, onde a musculatura não é tão forte, onde não conseguem, como você mesmo disse, ajudar. Eles são resgatados e têm que ser tirados dali, porque alguns precisam de ajuda para alimentação, para a sua higiene, para a sua locomoção. O mesmo, a parte mais jovem da sociedade, digamos até ali seus 10 anos, 9 anos. Então você vai ter pessoas que dependem de algum momento de outras pessoas. Então, essas faixas etárias, como você bem mencionou, elas vão ter que ser muito bem ocupadas, vão ter que ser muito bem trabalhadas, não é? Porque nós vemos que os pacientes idosos, eles vêm a sofrer um medo maior. Já o paciente mais jovem, o que está ali da idade até os 9, 10 anos, ele vai ter uma tendência a ter uma força vital talvez melhor, e também não tem conceitos tão rígidos. Então, melhor de moldar aquela cabeça, tá? Então, os idosos realmente, eles vão ser as pessoas que vão sair bastante amedrontadas, apavoradas, porque você imagina, entrando água por uma casa, você tem um idoso de 80 anos, ele tenta se agarrar e não consegue. Já uma criança, ela vai ter talvez até uma facilidade melhor de se moldar se algo cair. Então, a terceira idade, os pacientes idosos realmente sofreram, ficarão traumatizados e irão precisar, sim, de um acompanhamento muito próximo para poderem viver a sua vida ou que eles ainda têm de vida de uma maneira mais tranquila, porque a ansiedade é uma característica que perpetua diariamente e isso foi um transtorno pós-traumático. Doutor, puxando esse gancho sobre as crianças e os idosos, como o senhor bem mencionou, são as pessoas mais impactadas, digamos assim, mais fragilizadas diante da situação, por conta da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora, eu fiquei pensando quais medidas que poderiam ser implementadas nesse momento para cuidar da saúde emocional dessas pessoas, tanto dos idosos quanto das crianças, porque, como o senhor falou, os idosos vão ficar ali bem mais afetados do que as crianças. Parece, então, que as crianças vão ter mais forças para seguir adiante, por mais que mude ali de cidade, para morar com seus filhos, diferente dos idosos, então. Quais seriam, então, as soluções para implementar de imediato, para cuidar do bem-estar emocional, tanto dos idosos quanto das crianças, a curto e a longo prazo? Sabe o quê? A curto prazo, ontem nós discutíamos isso, a curto prazo é a empatia, o recebimento, porque muitos terão que agora ir para casas de familiares, correto? Eles terão que ir ou para outros estados ou outras cidades na casa de familiar. Num primeiro momento, vamos falar mais assim, mais prático, vão ter que de repente acampar na casa de alguém, porque essas pessoas vão receber talvez mais de uma ou duas pessoas. Então, mais que tudo, a empatia, o mostrar que aquela pessoa não está incomodando, de que ela não é um peso, ela perdeu tudo. Ah, mas Vicente, que obrigação eu tenho que sentir que eu estou tendo isso? Qual é a obrigação disso, né? Então, você não é uma obrigação, mas imagine-se acontecer tudo isso, aí nós irmos nos hospedar na casa da prima e no terceiro dia a prima dizer, olha, não, eu estou um pouco incomodada. Então, a empatia, de primeiro momento, saber que aquela pessoa, ela perdeu tudo, mas ela não está incomodando, que ela está sendo bem recebida, que é algo de coração, que as pessoas estão preocupadas por ela, isso é muito importante. É o de imediato. É como aquele abraço
que vai às pessoas que estão resgatando, que chegam lá e dizem, olha, chegamos para te ajudar. Imagina, aquela pessoa, não é que quando chegou o resgate que aquela pessoa subiu no telhado. Ela dormiu talvez 3 dias em cima do telhado. E a chuva persistente, e os filhos molhados, e tudo isso. Então, ela já vem de um processo emocional de alguns dias, onde tudo aquilo foi muito impactante, surpresivo e agudo, aconteceu de um momento ao outro. Então, o nosso corpo, a nossa cabeça não tem como se adaptar tão rapidamente a uma situação. Ele passou frio, fome, sede, então ele ficou exposto a sentimentos e a emoções bárbaras ali, não é? Doutor Então, Vicente, tudo isso gera um grande impacto. um detalhe interessante no que o senhor coloca, daí a intervenção, me lembrei de um caso em que uma mãe, ela é mãe de uma criança autista, né? E ela pegou e colocou assim, filho, a partir de agora a vida da mamãe e a sua, nossas vidas vão mudar, nós vamos brincar de acampamento. Nós estaremos ali em um lugar e a gente vai ficar sem nada. A gente vai brincar de acampamento e a partir daí a gente vai tentando viver. E acho que esse exemplo é justamente o que o senhor conta, situações em que elas são muito adversas, mas com apoio, com amparo, a gente crê, não é, que tudo isso possa daqui a pouco ser revertido em um benefício, né, para essas famílias e que todos possam superar as adversidades. Eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no nosso programa. Certamente haveria aqui outros desdobramentos para a gente tratar com o senhor. Quero agradecer demais aqui a sua disponibilidade. Um bom trabalho. Até uma próxima oportunidade. Olha, a gente que agradece, muito obrigado a oportunidade, em nome da Clínica Moema. Nós agradecemos a vocês, um prazer em participar e ficamos à disposição e torcendo para que o Rio Grande do Sul se reconstrua o quanto antes. Esse é o desejo e com certeza é isso que Deus vai abençoar e é isso que vai acontecer. Agradecemos a presença no programa de hoje do Dr. Vicente Beraldi Freitas, que é médico e consultor em saúde da Moema, assessoria em medicina e segurança do trabalho. No próximo bloco, destaque aqui no Pauta 2 para a desinformação, ou melhor, o combate à desinformação. Como esse combate pode também afetar a nossa saúde mental. Não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje. Destaque a partir de agora para o combate à desinformação. Como as fake news podem atrapalhar os trabalhos e ainda afetar a saúde mental. Neste bloco, nós contamos com a participação da doutora na área de comunicação, a professora Janine Vargas, que é coordenadora da Assessoria Especial de Comunicação Social da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite para falar um pouquinho sobre esse tema de extrema relevância e estou à disposição para a gente bater um papo sobre o assunto. Professora, nós estamos aqui em contato contigo, não é? E a senhora fala conosco a partir da cidade de Porto Alegre, não é isso? Conta para a gente como é que está um pouco a situação aí, a sua vivência, a sua rotina. Certo. Samuel, na verdade, eu precisei me deslocar. Eu estava desde o dia 30 de abril na linha de frente, já com a equipe de gestão da UFSPA, né, que é a universidade que eu atuo. E naquele momento nós ainda achávamos que a gente sofreria algumas dificuldades de acesso ao campus, com chuvas e pontos alagados da cidade de Porto Alegre. No entanto, como todo mundo já está acompanhando pelo noticiário, a situação se agravou muito e mais ou menos um pouco antes do final de semana eu precisei sair de Porto Alegre, porque eu já não estava conseguindo fazer o meu trabalho, né? Então eu me desloquei, não havia o aeroporto debaixo d'água, como todos sabem, não havia empresas de ônibus circulando, então eu precisei
pegar uma carona até Florianópolis, e de Florianópolis eu me desloquei a Curitiba, onde eu tenho familiares e amigos que puderam me abrigar, né? E é daqui então que eu estou desde a sexta-feira passada, fazendo o trabalho de comunicação, de combate à desinformação e de comunicação institucional da UFSPA, né, que é a única universidade federal, especialmente da área da saúde de todo o Brasil, e que, portanto, está atuando na linha de frente desse momento de emergência climática. Professor, obrigado por esse relato inicial de nos contar um pouco dessa rotina. Certamente tem sido também a de diversas pessoas no sul do país tentando de alguma forma manter a sua atividade em meio a uma situação que ela é extrema, né? Como a gente tem acompanhado, ainda que a distância, no nosso caso aqui a partir da região central do Brasil, mas a gente tem visto, né, toda uma mobilização. A senhora fez um recorte a partir do final de abril, do dia 30 de abril. E aí, neste período, a equipe de comunicação começou também a fazer um monitoramento de fake news e produzir conteúdos para auxiliar no trabalho de combate à desinformação. E eu lhe pergunto, como que tem sido esse trabalho e a importância dele, professora? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer assim que nós temos visto os setores de comunicação das universidades federais, dos institutos federais, como atores importantíssimos dentro de todas as iniciativas de combate à desinformação que existem no país, não apenas em contextos de crise, mas também nos contextos eleitorais, né, e outros contextos mais de, digamos assim, efervescência social, né? Então, nós já fazíamos isso normalmente na nossa comunicação institucional, mas agora nós precisamos intensificar. Os setores de comunicação das universidades têm sofrido bastante com a dificuldade de contratar pessoal, então nós fazemos um trabalho árduo, ainda com poucas pessoas, né, e com poucos recursos. Mas nós atuamos em rede, inclusive essa é uma iniciativa que eu queria falar um pouquinho mais adiante. E desde então, como você me perguntou, Samuel, a gente, primeiro, tratamos da comunicação institucional, né? Nós buscamos informar a nossa comunidade acadêmica, então professores, estudantes, técnicos administrativos, terceirizados, bolsistas, estagiários, sobre o que estava acontecendo, né? E tomar as primeiras decisões e informar a nossa comunidade sobre atividades acadêmicas e administrativas, acesso ao campus e as iniciativas da universidade. Imediatamente, na verdade, simultaneamente a esse primeiro momento de crise, né, onde nós diagnosticamos, nós nos confrontamos, né, com as chuvas intermináveis em alto volume, o interior e Porto Alegre inundando, nós já nos deparamos com, assim, eu vou já falar um relato aqui para vocês de um caso prático que atuamos, que foi uma situação em que começou a circular um card em grupos de mensagem instantânea e outras redes sociais, indicando dosagem de medicamento para prevenir leptospirose. Nesse momento, a UFSPA já estava com uma frente de voluntariado organizado para atender a população de Porto Alegre, atuando num abrigo da Sojipa, que é uma instituição de Porto Alegre, e nós estávamos atendendo mais ou menos 480 pessoas dentro do abrigo e mais outras pessoas que estavam chegando dos resgates de botes e barcos na parte externa, no viaduto próximo a esse abrigo. Então, nesse momento que começou a circular essa indicação de determinados medicamentos e dosagens, e são medicamentos, diga-se de passagem, que precisam de prescrição, são antibióticos fortíssimos, tóxicos para o fígado, nós tivemos que correr contra o tempo, acionar os professores da infectologia da nossa universidade para imediatamente promover uma orientação adequada sobre isso. E quando a população entrou em contato com essa informação, né, dessa profilaxia, desses remédios, como a gente chama tecnicamente, gerou uma situação de caos nos abrigos, porque as pessoas começaram a procurar e pedir, né, nervosas, o remédio, porque tiveram contato com a água. Quando, na verdade, o nosso professor Alessandro Pascoaloto, que é infectologista, munido também
de uma nota conjunta da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Gaúcha de Infectologia, explicaram, na verdade, que não existe prevenção à leptospirose, né, e que aqueles medicamentos eles poderiam ser usados em casos de profilaxia, no entanto, não para uso massivo como estava sendo recomendado, né, mas principalmente por pessoas que estavam em contato por muitas horas com água contaminada, como era o caso de socorristas. Então, poderia haver, por exemplo, se caso as pessoas seguissem essa desinformação sobre esse medicamento, um desabastecimento deles, né? E quem precisava de verdade poderia ficar sem esse medicamento. E daí foi imediatamente, foi o primeiro caso que a gente teve que imediatamente agir, né, para dar uma resposta para a população e dizer calma, que não podemos acreditar em tudo que vemos, né? E o que mais era absurdo é que tinha lá o nome do medicamento, a dosagem para cada faixa etária, e nós entramos assim em desespero. Imagina a Universidade da Saúde, morrendo de medo, né, de que as pessoas pudessem, inclusive, se intoxicar com dosagens tamanhas, né, daqueles medicamentos divulgados. Hoje, coincidentemente, né, em relação à nossa entrevista, eu entrei nas estatísticas das nossas redes sociais e vi que o vídeo do nosso professor foi um dos mais compartilhados e acessados. Ou seja, agir rápido ao desmentir essas informações mentirosas é muito importante para combater as fake news. Isso é o que a gente chama na literatura, né, dessa área de pesquisa, de debunking, né? Mas como eu prefiro o brasileiro, né? Como eu prefiro abrasileirar as expressões, usar o nosso português. Então, a gente fez um desmentido ali daquela informação falsa que estava circulando e que já estava causando um grande pânico na população. Professora Janine, além desse caso prático que você acabou de contar aqui para a gente, quais são as outras principais notícias falsas que acabaram sendo propagadas aí nesse momento de crise, nessa tragédia no Rio Grande do Sul? Sim, nós tivemos, de forma geral, assim, Samuel, Jéssica e Ananda, as principais, eu consigo, assim, falando como pesquisadora, observar um certo padrão das notícias, né, que, na verdade, das mentiras que se transfiguram aí de notícias, né, que parecem ser notícias. Então, geralmente são informações relacionadas ao poder público, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele municipal. Outros exemplos, como você me perguntou, logo no começo das enchentes, nós tivemos aí uma rápida propagação de uma informação de que haveria um corte generalizado de energia elétrica na cidade de Porto Alegre. Nós tivemos também sobre energia elétrica e sobre fornecimento de água, o que, claro, aconteceu depois, mas não porque as empresas, a concessionária de energia ou o sistema de abastecimento público de Porto Alegre fariam um corte generalizado, né? Como sabemos, os equipamentos foram atingidos pelas águas e por isso acabou tendo o corte de fornecimento, mas não como as notícias falsas propagaram. Uma outra informação falsa que tivemos foi de que a Anvisa estava barrando que medicamentos chegassem ao Rio Grande do Sul de maneira geral. Isso também apavorou muita gente. Então, essa é uma primeira camada que eu posso dizer assim para vocês, que eu consigo, como pesquisadora, pensar uma primeira dimensão dessa sistemática da desinformação. Eu poderia destacar para vocês, eu não sei se eu já estou antecipando aqui futuras perguntas, mas eu poderia destacar também uma outra dimensão, né? Que é a dimensão, digamos assim, das iniciativas mais isoladas, né? Então, por exemplo, falsificação de Pix, né? Então, pessoas que criaram Pix falsos a partir do logo de instituições que têm credibilidade para, enfim, se apropriar de doações para fins próprios, né? Outras informações de autoridades, né, que davam determinadas recomendações, mas que, na verdade, aquilo estava fora de contexto. Então, isso seria uma outra camada, né? E isso gera uma insegurança enorme na população, porque aí a gente está num momento de uma crise aguda, né, em que o Rio Grande do Sul vai precisar ser reconstruído,
E aí a gente, na verdade, o que a gente tem é uma descredibilização dessa nossa capacidade de reação, dessa nossa precisão mesmo de receber doações, porque as pessoas não confiam, não sabem, né? Então, para onde doar, por exemplo. Então, parte das nossas iniciativas de comunicação na UFSPA passaram a ser também aquilo que a gente chama novamente na literatura, né, de pré-booking, ou seja, prever informações que têm o potencial de gerarem novas fake news. Então, a gente passou a fornecer informações confiáveis prontamente. Então, onde se vacinar, onde ter abrigo para idosos, onde pacientes oncológicos podem ter atendimentos, instituições que estão arrecadando doações materiais e financeiras confiáveis, né? Então, todos os nossos canais, né, o site institucional da UFSPA, nosso perfil no Instagram e no Twitter, todos eles estão compostos por esses materiais que não apenas desmentem, né, as fake news, como também informam, né, o que eu chamo de informações confiáveis, como uma espécie de prevenção a essa desinformação. Janine, você trouxe várias camadas das fake news e a gente percebe o quanto a população busca de uma forma imediata uma solução, né? Mesmo sem saber de onde veio essas fontes, se é verdade ou não. Na sua avaliação, como que essa lógica desinformativa afeta a saúde mental dessas pessoas? Olha, eu te diria que afeta não apenas a saúde mental, como a saúde física, né? Nós tivemos há pouquíssimo tempo o exemplo da pandemia, né, em que medicamentos comprovadamente inúteis ao tratamento da Covid-19 foram usados amplamente, gerando muitos problemas de saúde. A gente tem aí agora o contexto desinformativo que gera uma maior ansiedade nas pessoas, né? Além do próprio contexto das mudanças climáticas, né, que muitos especialistas chamam de ansiedade climática, ou seja, a gente não sabe qual é o próximo lugar, qual é a próxima tragédia, né? Então, há um excesso de informações e ainda há um excesso de informações falsas que aumentam a ansiedade das pessoas, além dos danos práticos, à saúde física, ao financeiro, né, à estabilidade, às condições materiais das pessoas, né? Então, nós, como instituições que estamos trabalhando nesse contexto de crise na linha de frente, como é o caso da UFSPA, nós, além de cuidar das pessoas, além de tentar reconstruir aquilo que perdemos, temos que abrir mais essa linha de frente, mais essa linha de atuação, que é o combate à desinformação, como parte mesmo de um atendimento emergencial, né? Então, agora não é só mais atendimento psicológico, não é só mais atendimento médico, não é só mais atendimento fisioterápico. Agora a gente tem que fazer um atendimento comunicacional às populações, né? A desinformação, ela veio para ficar, né? E a gente não pode mais se surpreender com esse contexto de desinformação. Nós temos que nos antever, nós temos que estar preparados para combater, né? E essas iniciativas de informar previamente a população, né? Trabalhar com ações de educação midiática, ou seja, ajudar as pessoas a identificar o que é uma informação falsa, né? Instruí-las a buscar fontes diversas de informação, né? Não ficar, por exemplo, preso só a um canal de TV ou só ao WhatsApp, por exemplo, né? Porque a gente tem ali no WhatsApp uma plataforma de muito fácil tráfego de informações, então facilmente, com pouco uso de dado, você consegue passar um vídeo, você consegue mandar um link, né? E aquilo, às vezes, as pessoas não vão para além do que leem ali, né, naquele grupo, né, conversando com alguém. Então, a gente, por exemplo, ensinar que elas têm que diversificar a sua fonte de informação, que elas têm que duvidar da qualidade, né, dos vídeos, né, aqueles vídeos muito mal manipulados, né, muitos erros de português. Então, esses são alguns indicativos que a gente também pode trabalhar como forma do que a gente chama de educação midiática, né? Então, essa também é uma frente que a gente vem atuando nesse atendimento, nessa emergência climática. Professora Janine, essa educação midiática que a senhora explica para nós, de que forma que a educação midiática ela pode colaborar a boa informação, a informação segura, a informação precisa, a informação que vai ser útil para as comunidades, de que forma que esses fatores
aliados aí à educação midiática, podem colaborar para a saúde mental das comunidades? Já estão aí afetadas por uma série de fatores climáticos, sociais, materiais, propriamente. Como é que isso pode colaborar para esse bem-estar, para a saúde mental? Olha, eu sou uma grande advogada da educação midiática, né? Para mim, a gente deveria ter educação midiática incorporada nos currículos desde o ensino básico, né? Não apenas no sentido das pessoas saberem identificar as fake news, mas também elas entenderem como é que funciona a produção de notícias, né? Entenderem como é que funcionam os meios de comunicação, conseguirem identificar o que são meios com credibilidade, quais são aqueles que não. Né? E a educação midiática, tendo essas duas dimensões, né, da leitura crítica dos meios e também da identificação propriamente dita de uma fake news, ela tem o potencial de promover pessoas mais bem informadas e cidadãos multiplicadores de boa formação, de boa informação. Né? Não é que todo mundo vai abrir uma agência de checagem de fatos ou abrir um blog, né? Mas a gente vai, munido, né, da educação midiática, nessas duas dimensões que eu falei, elas vão passar a ser multiplicadores de boa informação. Então, elas vão receber aquele material e antes de compartilhar e antes de acreditar, né, elas vão já ter filtros, né? Filtros que vão ajudá-la a selecionar o que é bom para a família dela, para a saúde dela, para a reconstrução do estado dela, para o país, né, para o mundo agora, considerando que essas questões de emergência climática são questões relacionadas a um contexto global, né? Então, a educação midiática ela é uma ferramenta fundamental, né? E instituições como a nossa, como as universidades públicas, né, têm um papel fundamental nisso e estamos investindo fortemente nessa frente, né? Porque a gente acredita, né, que instrumentalizar a população desses elementos cumpre um papel fundamental. Então, em resumo, a educação midiática, ela vai ajudar não apenas que as pessoas identifiquem, mas que ela também se tornem multiplicadoras de boas informações, né? De informações de qualidade. E isso, em última instância, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de democracia, e o que significa isso, né? Significa poder escolher os seus governantes de forma bem informada, poder tomar decisões coletivas, poder agir na sua comunidade de uma maneira mais positiva, né? Poder orientar seus familiares, amigos, né? Sobre quais são os melhores remédios para tomar, quais são as medidas preventivas em casos de epidemias, as vacinas para cada público. Então, são inúmeros os exemplos, né, de que a gente pode ter uma sociedade melhor se a gente consegue combater a desinformação, e é claro, a gente não pode esquecer também que esse combate à desinformação, ele também ele não se resume a iniciativas de diversos atores sociais, e nem muito menos pela ação individual de nós, cidadãos e cidadãs, né? É muito importante que a gente fale sobre regulação das grandes plataformas de mídia, porque é por elas que esses materiais circulam, né? Então, quando a gente fala de regulação, a gente não está falando de limitação de liberdade de expressão ou de conteúdo, mas a gente está falando sobre responsabilidade sobre o que é uma boa ou uma má informação, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente dialogue na regulação das plataformas como atores também responsáveis nesse cenário. Era justamente sobre isso que eu queria perguntar agora, professora. Esse debate, né, da regulação das plataformas, ele reacendeu agora. A gente sabe que essa pauta de combate à fake news é prioritária no Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Eleitoral também, mas agora, com essa tragédia climática que acontece no Rio Grande do Sul, a senhora acredita que esse tema, essa discussão, ele ganha uma dimensão maior, uma vez que as notícias falsas, elas prejudicam o socorro às vítimas, elas descredibilizam o trabalho de resgate das pessoas, afeta a saúde das pessoas. Acho que agora a gente pode ter uma dimensão maior sobre esse debate? Olha, eu sinceramente espero que sim,
né? Inclusive, né, você citou o Supremo Tribunal Federal, nós da UFSPA, nós somos parceiros oficiais do Programa de Combate à Desinformação do STF e a Andifes, né, que é a associação que reúne os reitores de todas as universidades federais do Brasil, também é uma parceira, então é um compromisso nosso como universidade o combate à desinformação, nos associando a outros órgãos, né? E a gente já vem discutindo há muito tempo isso. Nós passamos pela pandemia, nós passamos pelas eleições majoritárias. Esse ano tem eleições de novo, estamos vivendo uma crise climática sem precedentes. Então, eu fico me perguntando que outra situação de crise, que outra catástrofe vai precisar acontecer para que a gente leve esse assunto para a instância em que ela realmente deve ter a virada de chave. E aqui eu estou me referindo particularmente ao Congresso Nacional, né? A gente sabe que existem projetos de lei que estão discutindo a regulação das plataformas de mídia. A gente tem um grande problema nessa discussão, porque, infelizmente, os modelos de negócio das plataformas de mídia digital, eles se favorecem, né, desse rápido compartilhamento de informações, sejam elas boas, sejam elas fakes, né? Então, é um assunto que mexe em questão de interesses privados, que mexe na relação desses interesses privados com determinados parlamentares e que ainda estão atravancando esse debate. Afinal de contas, a gente precisa estabelecer um marco regulatório, né? A gente precisa estabelecer leis, regulamentar normas no país para que as plataformas de mídia digital também sejam mais um desses atores, assim como as universidades, STFs e outros órgãos que ajudem a gente a combater a desinformação, né? Fazendo as respectivas responsabilizações, né? E atuando toda a sociedade em conjunto. Então, é muito importante, eu agradeço pela pergunta, né? E eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. É isso mesmo, caminhar nesse sentido, o debate ele não para por aqui, ele continua. Quero agradecer a sua presença no nosso programa, no Pauta 2, aqui no Sistema Sagres. Muito obrigado, professora. Um bom trabalho aí na continuidade das ações no sul do país. Espero aqui até numa próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição do Sistema Sagres para novos diálogos e a UFSPA também está à disposição. Um grande abraço a todos vocês e a quem nos acompanha. Nós agradecemos aqui a presença da doutora em comunicação, professora Janine Vargas, que é coordenadora da Assessoria Especial de Comunicação Social da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O Pauta 2 fica por aqui. A gente agradece aqui a sua companhia, a sua atenção. A gente deixa o recado. Você quer sugerir uma pauta para o nosso programa? Pode interagir conosco nas redes sociais, no nosso Instagram, @sistemasagres_ é o nosso perfil. Você pode interagir, deixar sua mensagem e a gente traz a pauta para discutir com você. Pauta 2 fica por aqui. Até a próxima edição.